Hello people, here we are again. Então pessoal, nesse segundo vídeo que nós estamos aqui nesse momento, acho importante a gente discutir as atividades, não é? Nossas primeiras atividades e muito mais do que isso, nossos primeiros tópicos, né? O primeiro fórum, né, que vai ser aberto para que vocês possam discutir, se refere então a toda a nossa trajetória, já que essa é a nossa última aula. O que foi feito até então, até aqui, nessas três disciplinas que nós cursamos, né? Então, nós passamos desde o início, por exemplo, a literatura 1, em que a gente começou desde o que a gente considera o marco inicial da literatura inglesa, o Beowulf, né? Onde a gente tratou, por exemplo, do Old English, né? E posteriormente dessa passagem, dessa influência de culturas entre a cultura românica, latina, né, a cultura germânica, né, saxã, né, que gerou o Beowulf, né, e por fim um retorno da cultura latina românica, mas por outra forma de colonização que seria os normanos, né, da região da Normandia, da antiga Galícia, né, onde hoje é a França. Então, nós vimos desde Beowulf, né, desde as origens, a formação da língua inglesa, até chegar na contemporaneidade. É muito importante ressaltar que espero que nesse momento vocês ainda não tenham dúvidas a respeito do nosso conceito de literatura, né, no sentido de que qual a importância da literatura no curso de letras, né? É uma das coisas que a gente sempre discutiu desde o primeiro semestre, segundo semestre a gente retornou essa questão, mas vale sempre ressaltar. Por que estudamos literatura? Bem, primeiro fazemos um curso de letras, né? Um curso de letras, em tese, é um curso que estuda língua, mas muito mais do que isso, que estuda a linguagem, ou seja, as formas de significação que utilizam, né, de certa forma, o aparato linguístico, o aparato verbal. Então, nesse ponto de vista, a literatura, né, pode ter várias exceções, né, mas a primordial dela, né, entre vários escritores concordam com isso, é a ideia de valor, né? A ideia de valor, uma escrita, uma arte verbal que é valorizada. Nesse sentido, a importância da gente conhecer num curso de letras, num curso de superior, né? Num curso onde os alunos ganham um diploma e são graduados, eles precisam então estudar as formas verbais, as formas de arte criativa, ou literatura como valor. Também pode entrar outras formas que não seja necessariamente o que a gente chama de literário, artístico, mas pode entrar outras formas também valorizadas de escrita, né, e escritos filosóficos e etc., que trabalham com uma forma de linguagem que é valorizada, ou seja, que ao longo da tradição foi valorizado por várias pessoas como um reconhecimento de que ela possui um valor linguístico, ou seja, um uso da linguagem boa. Então, aquelas pessoas que conhecem a tradição, conhecem a literatura, elas sabem a origem da língua, que foi, por exemplo, que a gente viu, elas têm a noção e o reconhecimento de como essa língua foi usada de forma inventiva, né? Ou seja, desde os seus aspectos básicos, então, lá, fonologia, morfologia, sintaxe semântica, como isso é levado ao seu limite, ao seu extremo, ao seu rigor pelos esses artistas, pelos esses escritores. Também tem a questão da criatividade, né? Da acuidade, da perfeição, cuidado com a língua e com a linguagem de certa forma. É por isso que estudamos literatura. É por isso que é importante que conhecemos toda essa história dessa tradução de escrita que foi feita até então. Nesse sentido, por isso que a literatura 1 se torna uma coisa mais propedêutica, uma coisa mais inicial para a gente conhecer a origem da língua, desde Beowulf. Depois a gente passou para ver com Chaucer, né, a consolidação do inglês, como a gente conhece hoje, essa mistura de três formas de língua, né, essas três linguagens, a latina, a normanda e o Old English, né? Lembra que eu falei até para vocês exemplo das três formas, o ask, o interrogation e o question, né? Question, francês, ask, Old English, né? Germânico, e interrogate, uma versão mais próxima do italiano, for example, certo?
Assim sendo, então, depois de passar por esse momento mais histórico, de consolidação da língua inglesa, então chegamos até o teatro elizabetano, onde de certa forma se consolida a Inglaterra como uma grande potência, né? A gente viu história, por exemplo, os Tudors, né? A dinastia Tudor com Elizabeth, né? Queen Elizabeth. Vimos também a mudança, né? Do protestantismo e o anglicanismo inglês e como isso se refletiu para, por exemplo, uma difusão do conhecimento através da Bíblia, né? A Bíblia produzida principalmente pelo King James, né? Na época. Enfim, tudo isso propiciou um trabalho mais agudo, um trabalho mais refinado com a língua, e daí surgem grandes escritores como Christopher Marlowe, né? Como, por exemplo, Thomas More, mas principalmente William Shakespeare. William Shakespeare que vai mudar o paradigma da língua inglesa, da cultura inglesa e da capacidade criativa, né, com da forma de arte verbal, posso dizer até ocidental. Para muitos, como Harold Bloom, grande defensor do cânone ocidental, o Shakespeare é o centro dele. Por isso a importância de termos estudado o Shakespeare. Em literatura 2, então a gente já tem uma ideia de literatura mais consolidada e a partir daí a gente começa a ver quais foram os autores canônicos, como é que eles trabalharam isso, a importância, por exemplo, no século XVII do Milton, né, o John Milton, né, com seu Paradise Lost, né, de ter criado, retomado uma tradição, né, católica, cristã, medieval, do céu e inferno, né, do duelo entre os anjos decaídos, Satan, né, e o próprio Deus, os anjos celestiais, arcanjos, isso que compôs o imaginário inglês, de certa forma, bebendo na tradição italiana, do Dante com a Divina Comédia, do Agostinho, de Hipona e etc. Além disso, vimos a primeira forma de narrativa de romance na literatura inglesa mais consolidada, do Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que se tornou o ícone do náufrago, etc. Vimos um pequeno fragmento de como Crusoe escrevia de uma forma que não era tão poética como os anos anteriores, como o próprio Shakespeare, por exemplo, mas que era uma forma de entretenimento, né? Uma forma muito consumida na sociedade, que tem muito a ver com até o período histórico, quando a urbanização começa a surgir, como a alfabetização começa a surgir, as pessoas começam a ler, e nesse sentido as pessoas começam a ter mais acesso à informação, à educação, e por que não a leitura, né, de obras literárias. Além do Defoe, né, do Defoe, Daniel Defoe, o seu Robinson Crusoe, vimos também os poemas, né, então os poetas românticos, né, os grandes queridinhos, o Byron, né, o Wordsworth, né, o Coleridge, todos esses poetas que eu pedi para que vocês fizessem uma análise, um impression paper, etc., para que a gente tivesse uma noção dessa tradição inglesa que foi muito influenciador até do romantismo brasileiro, etc. E por fim, um pequeno trabalho sobre o Charles Dickens, que é como se fosse o Machado de Assis em inglês. O Charles Dickens, que foi muito popular na sua época, escreveu vários romances e conseguiu realmente consolidar uma literatura popular inglesa com um acesso maior à população. Então, esse foi o trajeto que a gente fez até o século XIX, e a partir de agora a gente vai entrar no século XX, que é a disciplina desse nosso semestre. Então, a atividade de vocês é basicamente comentar como foi esse processo para vocês, como foi essa experiência, né, de até então, na literatura 1, literatura 2 e suas expectativas para a literatura 3. Então, eu espero que vocês possam dar exemplos até do que vocês fizeram, coisas, textos que vocês gostaram, algumas curiosidades que vocês aprenderam. Na segunda atividade, que é um comentário que vocês precisam ler o slide para fazer, no final tem umas pequenas comentários, na verdade é mais para que vocês possam conhecer, já que não temos um tempo e espaço para trabalhar com romances, etc., que são formas narrativas longas, então para que pelo menos vocês sejam experienciados com essa forma de literatura mais contemporânea e narrativa, que diferencia, por exemplo, a narrativa mais antiga, como a do Robinson Crusoe, Daniel Defoe, Milton, Charles Dickens, por exemplo. E quais são essas diferenças que acontecem na modernidade? Claro, a modernidade, como eu falei para vocês, é diferente do modernismo, né? Que são coisas diferentes. Para a nossa disciplina, eu procurei trabalhar com
um grupo de autores, um grupo de criação artística chamado Lost Generation, ou seja, em tradução, geração perdida. Mas por que essa geração perdida? Bem, para que fique mais claro para vocês o que seria essa geração perdida, na verdade é um fator da modernidade, ou seja, nós entramos no século XX, e isso é importante frisar para vocês, entramos no século XX com bastante expectativas e que as pessoas teriam acesso à comunicação, à educação, às vidas nas cidades, etc. O que a gente viu foi vários problemas que resultaram principalmente numa guerra, a Primeira Guerra Mundial, que gerou uma profunda insatisfação e o horror de que seres humanos pudessem, em vez de produzir conhecimento, socialização dos meios de consumo, etc., eles produziram a barbárie, né? Ou seja, a luta entre si, em que pessoas morriam de forma trágica e produziu vários intempéries e várias situações trágicas para toda a sociedade. Isso não passou alheio dos escritores, e muitos dos escritores que vieram, eles sentiram essa nova conexão com o mundo contemporâneo de uma forma mais pessimista, de uma forma menos sonhadora, e nesse sentido eles passaram a escrever como é viver numa sociedade pós-guerra mundial, uma sociedade onde os valores foram mudados, onde novas experiências precisavam ser criadas. Então, se vocês pegarem os slides da gente, você vai ver no primeiro slide lá, the 1914 generation, né, or the generation of feu, né, em francês, geração de fogo, né, composed by young literary modernists, né, que experienciaram as guerras, as consequências delas, e que são frutos de uma mudança basicamente de quê? De uma sociedade vitoriana, bastante moralista, né? Então imagina aí os ingleses, né, tomando chá às 5 da tarde, de uma sociedade basicamente aristocrata, onde existiam aquelas pessoas que tinham posses, que eram de famílias abastadas, né? Que tinham um ideal romântico da vida, um ideal rural, ou seja, cada um tinha sua função na vida. E aí, de repente, toda essa organicidade ela se quebra nas grandes cidades, onde as pessoas possuem carros, onde as pessoas têm pressa, onde existem muitas pessoas convivendo. A gente acha que isso é contemporâneo, mas isso surgiu na Europa, nos Estados Unidos, principalmente no começo do século XX, né? Quer dizer, as mulheres lutando pelo direito de votar, etc. Toda essa mudança que aconteceu, e principalmente com a guerra, isso acabou afetando toda uma geração e toda a cultura. E isso fez também com que vários escritores americanos viajassem para a Europa e tivessem essa experiência de choque cultural e etc. Então, desse período, a gente poderia destacar pelo menos três escritores, né? Três escritores americanos: Scott Fitzgerald, o Ernest Hemingway e o William Faulkner, né? Desses eu escolhi o Fitzgerald e trouxe duas atividades, que é basicamente vocês lerem trechos da obra dele e fazer comentários. O primeiro sobre o mood, ou seja, qual o sentimento que você tem, né? O que trata, se é tristeza, se é alegria, no primeiro. E o segundo, um comentário sobre uma afirmação da Daisy, que é uma das personagens de um grande romance dele chamado Great Gatsby, né? Que fala da história desse período onde